E o Agricultura BR convida você agora para participar de uma importante mesa redonda que discute a rentabilidade, a atividade e as tendências para a pecuária bovina brasileira. Isso está acontecendo agora lá no Parque da Acrisul, Parque Laucídio Coelho. A Juliana Comparim hoje está lá. Juliana, muita gente importante participando, estou vendo aqui os nossos convidados, nossos colegas Aidan, João Pedro, e é um debate, uma mesa redonda muito importante para a pecuária nacional. Boa tarde, Juliana. Olá, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o Canal do Boi hoje está em um lugar diferente. A Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, viemos aqui prestigiar a passagem da expedição Rally da Pecuária por Campo Grande. O Rally da Pecuária é a maior expedição desse setor do país, percorre o Brasil de norte a sul para conhecer de perto a situação da bovinocultura de corte do país. Na edição deste ano de 2017, percorreu mais de 70 mil quilômetros e está agora em Mato Grosso do Sul concluindo essa trajetória. Aqui em Mato Grosso do Sul está presente conosco Maurício Nogueira, ele que é coordenador do Rally da Pecuária e também coordenador de pecuária da consultoria Agroconsult, quem promove todo esse rally. Aqui em Campo Grande, a Acrisul e o Canal do Boi também são parceiros do evento. No início deste dia, desta manhã, a gente ouviu o Maurício tratar sobre todo esse cenário da pecuária de corte do país, tudo que já foi visto ao longo deste ano de 2017. E a partir de agora, aqui dentro do Agricultura BR, promovemos uma mesa redonda com representantes do governo e também de entidades ligadas ao setor para continuar debatendo essa situação. Produtividade, rentabilidade e perspectivas para o setor pecuário de Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Quem vai mediar a mesa é nosso amigo jornalista Jorge Zaidan. Muito obrigado, Juliana Comparim, obrigado a todos que fazem parte desta mesa e ao nosso público que acompanha a partir de agora, ao vivo, essa transmissão da passagem do Rally da Pecuária por Campo Grande. É a penúltima etapa dessa expedição, que termina em São José do Rio Preto, com a coleta de dados e a divulgação dos resultados daqui a uma semana, dia 24, numa coletiva, entrevista coletiva à imprensa em São Paulo. Rapidamente, a apresentação da nossa mesa, já foi mencionado aqui o Maurício Nogueira, que é o diretor da Agroconsult, coordenador do Rally da Pecuária. Muito obrigado, Maurício. Temos também o nosso comentarista do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e chefe adjunta de transferência de tecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, aqui em Campo Grande, Thaís Basso Amaral. Aqui, o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, pecuarista Rui Facchini, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Produção, Meio Ambiente e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Muito obrigado a todos. Aqui não há protocolo para essa mesa redonda, a plateia poderá participar também fazendo perguntas, um microfone estará disponível para todos e aqui na mesa também a palavra é livre para que possam, caso não sejam provocados, falar a respeito do que nós vimos agora há pouco na palestra do Maurício. Enfim, vamos transformar isso, queremos, essa é a nossa intenção, num espaço que provoque muitos questionamentos e provoque incentivos à busca de solução pela rentabilidade da pecuária de corte nas fazendas. Vou passar a palavra para o Maurício, que resume um pouquinho do que ele disse agora há pouco na palestra, para a gente começar a discussão aqui. Maurício, por favor. Obrigado. Obrigado, Zaidan. Obrigado a todos, bom dia. Uma das informações que eu julgo mais importante que nós estamos conseguindo levantar no Rally nos últimos anos, né, nas edições, é justamente essa tendência, né? Quando nós começamos o projeto lá atrás, a gente achava que a gente conseguiria de alguma forma diagnosticar o que tem da realidade no campo, mas nós vimos que a gente não consegue interagir com o produtor que representa a média, a gente consegue interagir com um produtor bem acima da média, mas isso nos permite identificar as tendências que estão acontecendo na pecuária, né? Nesse ano que a gente passou por muita dificuldade, por muito ânimo complicado dos produtores,
e muitas vezes os pecuaristas questionam se tal ou uma ou outra ação dá ou não retorno, mas o fato é que a gente tem percebido que isso dá produção, né? Então, independente do retorno, que tem um produtor que fez um nível de tecnologia alto, porque se for mal gerido não vai dar retorno, ele coloca arrobas no mercado, isso tem acontecido, e a tendência é que os preços de mercado no longo prazo se ajuste a um produtor de maior nível de tecnologia, que inclusive aguenta um preço mais baixo por ter escala, ele é menos dependente do preço do boi. Então, essa é uma tendência que a gente julga inexorável, isso a gente tem conseguido identificar e quantificar, de certa forma, dentro do Rally. Thaís, posso começar com você? Por favor. Podemos. Bom dia a todos. É muito importante nós da Embrapa estarmos aqui presentes. A gente gostaria de parabenizar esse trabalho tão importante que vocês têm feito ao longo desses anos, né? Percorrendo aí mais de, esse ano, 70 mil quilômetros, é isso, né? Então, no Brasil todo, e eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque o Brasil, ele depende muito de dados, né? A gente precisa, nós na pesquisa, principalmente, a gente precisa de dados para poder trabalhar, a gente precisa saber o que está acontecendo no campo, e às vezes a Embrapa, apesar de ela estar no Brasil inteiro, é muito difícil a gente conseguir estar, né, em todos os lugares e junto com o produtor como a gente gostaria. Então, é muito importante esse trabalho do Rally. Também o censo agropecuário, né, o nosso último foi 2006, quer dizer, a gente também não tem esses dados para trabalhar, então, realmente é um trabalho muito importante que vocês têm feito. E quero dizer também que a gente apoia e que vocês precisarem, a gente está à disposição na Embrapa para trocar experiência de metodologia, se a gente puder, em algum momento, temos colegas da socioeconomia, a Mariana está aqui, né, que trabalha muito com essa parte de comparação de sistemas de produção. Então, o que a gente puder também ajudar, enfim, trocar experiência, estamos aí à disposição. Antes de nós passarmos para os nossos demais debatedores, mais uma pergunta para o Maurício. É a 7ª edição do Rally da Pecuária, esta de 2017. O que vocês notaram de diferente nesta edição em relação a edições anteriores, que não tiveram, imagino eu, tantos problemas de percurso durante todo o ano para a pecuária de corte, como nós estamos encontrando em 2017? Zaidan, eu acho que essa é a grande surpresa, né? Como a gente ainda não tabulou os dados, não sabemos ainda a diferença técnica que a gente deve encontrar. Provavelmente, eu até acredito que, pelo efeito de 2016, a gente vai ter uma redução esse ano, vamos ver, né? Mas a gente sempre tem falado que chama atenção a qualidade, a maturidade do perfil que a gente encontra no campo. Eu acho que esse ano isso foi colocado à prova, né? Se a gente não tinha certeza, hoje nós temos certeza. Nós temos falado com o produtor bem mais interessado em resolver problema, né? Sabendo que é o mesmo com esse ano que deixou todo mundo com os ânimos à flor da pele, ficaram mesmo com razão, mas a conduta média, as ações, as questões que foram levantadas foram sempre no sentido de onde eu posso fazer, aonde eu posso atuar, até onde meu braço alcança, né, em prol do resultado da minha propriedade. Então, eu vejo que a gente está criando, né, o mercado, né, o Brasil está selecionando um grupo de produtores altamente capazes para responder todas as demandas que a gente tem no futuro. E isso independente de tamanho, né? O perfil desse ano continua sendo o mesmo. A gente tem um perfil médio de produtores de 2.000 hectares que respondem, né? E interessante que as fazendas mais tecnificadas estão se concentrando no grupo de menores, né? Isso até, provavelmente, pela questão de orçamento, é mais fácil, você chega mais rápido no nível de tecnologia maior, numa fazenda menor, por uma questão de fluxo de caixa, assim por diante. Bom, Rui Facchini, presidente do Sindicato Rural, já foi apresentado, o secretário Jaime Verruc. A expectativa de vocês para a pecuária de corte em 2017, falando em nome do município Campo Grande, que é tido como a capital da pecuária, não é, Rui? E secretário também, que comanda uma pasta muito grande que envolve meio ambiente e desenvolvimento econômico. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Zaidan. Nosso amigo Maurício, parabéns aí pelo trabalho. A gente
tem que acreditar que vai melhorar a situação. Eu acho que tudo que nós vivemos esse ano, a gente acredita que a gente já tinha visto de tudo que já iria acabar e realmente foi ao fundo do poço. Mas as coisas começam a mostrar que estão evoluindo, estão acontecendo. Eu vejo o Rally da Pecuária de suma importância para o pecuarista, né? Eu acho que esse trabalho que a Agroconsult, o Maurício, o Fernando tem feito é fantástico. O André tem desenvolvido é fantástico. A gente saber a complexidade da nossa pecuária, muito heterogênea, né, Jaime? E com poucos dados é complicado. Como o Maurício coloca, mais ou menos 1.600.000 pecuaristas, né, no qual 50 mil aplicam tecnologia, 250, algum tipo, e 1 milhão praticamente nada. Então, os desafios são grandes. Mas eu acredito que nesse momento de dificuldades que a gente está vivendo, a arroba já começa a dar demonstrar uma melhora, e como ele falou, né, a perspectiva a médio prazo, longo, é de melhora. Então, a gente tem que acreditar. Falo que o pecuarista acaba, de uma forma ou de outra, sendo pessimista, mas é difícil realmente enfrentar realmente todo esse turbulhão de problemas que ocorrem. Né, esse desafio, principalmente, de entrar com as tecnologias, de melhorar a gestão, que eu acho que é o grande desafio do pecuarista. Mas nós estamos trabalhando, eu acho que através dessas ações e desses dados, né, que a gente precisa ter cada vez mais, a gente vai conseguir, com a nossa resiliência, a gente consegue trabalhar vencer todos esses desafios. Secretário Verruc, que resposta Mato Grosso do Sul tem dado e pode dar para as soluções da pecuária do Brasil? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o Maurício pelo Rally, nessa 17ª edição, né? Eu também acho que o que o Rui falou. Primeiro, a importância desses dados primários, como a Thaís falou. Quer dizer, o Rally ir para dentro das propriedades e trazer um pouco essa percepção de como é que está a questão tecnológica. Até como você bem colocou, normalmente o pecuarista, quando ele faz um investimento em tecnologia, hoje nós estamos trabalhando muito em nicho. Todo mundo que investe em tecnologia quer uma remuneração diferenciada para o seu produto em função dessa tecnologia. E a tendência é, quanto mais tecnologia tiver, você teria que ter uma redução do preço mais competitivo. Mas hoje a gente trabalha muito no investimento voltado para grandes nichos, que no futuro vão se tornar, na verdade, não nichos e sim mercados mais comoditizados. Então, acho que essa percepção é importante. E o governo do Estado, eu acho que a gente, até falando aqui desse momento da pecuária, como o Rui falou, às vezes a gente entra num ciclo pessimista, né? Mas o produtor rural não vai se deixar de ser pecuarista, ele tem que olhar um pouco médio prazo, longo prazo, para que ele tenha novas tecnologias. E aí, Zaidan, nós temos até uma notícia extremamente interessante. O governo do Estado, no início do ano, Maurício, refez um programa, junto com a classe produtora, junto com a Crisul, junto com a FamaSul, o do Novilho Precoce MS. E nós tínhamos, inicialmente, definido uma meta negociada com a associação de conseguir abater este ano 80 mil cabeças de gado dentro do programa. E na data de ontem nós batemos já essa meta, né? Nós conseguimos atingir 81 mil animais abatidos dentro do programa Precoce MS. Então, mostra que existe aí uma recuperação, existe um nicho para esse produto diferenciado, né? Então, a meta foi batida. Quando nós anunciamos e desafiamos os produtores, ela foi entendida como uma meta até audaciosa, mas na data de ontem nós batemos, então, chegando ao final do ano, com certeza ela será muito superada. Então, mostra que o papel do Estado, quando ele define um programa e o produtor monitorado nesse programa, com tecnologia conhecida com a Embrapa, que é a nossa parceira nisso, o produtor responde. Então, mostra claramente, é uma boa notícia, eu acho que dentro daquilo que você teve a percepção no Rally, nós temos uma boa notícia, sob o ponto de vista do caminho da pecuária sul-mato-grossense, que ela reage e mesmo nesse momento, a princípio de pessimista, se identificou o nicho e esses produtores rurais conseguiram manter as suas produções dentro do produto diferenciado. E a gente vê também no âmbito do governo, dentro dessa modificação toda, Maurício, assim, nós nunca tivemos uma demanda adicional em termos de frigorífico, expansão de frigorífico, abertura de novas unidades, né? Então, o número de processos que nós estamos trabalhando hoje no governo do Estado, e assim deve ser no Ministério da Agricultura também com o CIF, então realmente você tem nesse momento uma modificação grande do mercado.
a pergunta talvez, mas essa modificação ela está sendo positiva, acho que a gente só vai saber isso lá na frente. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado nesse trabalho todo de reativação e ampliação de todas as unidades, para que isso não seja uma euforia e que a gente não caia numa outra euforia. Eu acho que o governo do Estado está avaliando bastante esses processos, então, de retomada dessas plantas industriais e também de novas plantas que até então estavam fechadas. Mas existe, efetivamente, uma mudança grande no sistema de abate no Mato Grosso do Sul, agora, no curto prazo, que nós estamos trabalhando. Então, acho que tem um cenário aí a ser observado, mas é um cenário positivo, onde a gente tem o papel de rediscutir realmente toda a cadeia produtiva e todo o cuidado com todas as instituições para que a gente possa continuar com esses programas de incentivo. Antes do Maurício responder sobre se essa reação que nós estamos vivendo hoje da pecuária tem fôlego para ir adiante, se a cadeia vai se organizar um pouco mais ou melhor a partir de agora, vou passar para o nosso comentarista, o João Pedro, que eu queria também conhecer a opinião dele sobre tudo isso. Maurício, vocês fazem um trabalho de campo e também fazem um trabalho com imagens de satélite acompanhando a região de pecuária do Brasil. Hoje se comenta muito no Brasil que nós temos 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. Aqui no Mato Grosso do Sul, um número que se fala próximo de 8 a 9 milhões de hectares. Você que andou agora aí, esse número bate realmente essa situação? Quase a metade das pastagens no Brasil hoje tem baixíssima capacidade de suporte? João, obrigado. Obrigado por essa pergunta, que geralmente a gente entra em umas polêmicas desnecessárias. Bate dependendo do critério que a gente está classificando um pasto degradado. Então, alguns critérios envolvem tanto que esse pasto produziu, tanto que ele poderia ter de ocupação e produtividade e o que ele está hoje. Então, estabelece uma linha de degradação. Como a gente entra nos pastos aleatoriamente, isso nos forçou a criar uma definição para degradado. O que é degradado para mim? Pasto sem estande. Então, não tem capim, é degradado. E aí o número cai muito. Aí ele vai para 3%. Eu somo ainda mais 9, depois mais 15, num processo avançado de degradação, aí esses dados todos, inclusive sempre divulgados pela Embrapa, batem. Inclusive batem pela análise de satélite, que mostra que metade dos pastos perdem índice de vegetação ao ano, então estão se degradando. Agora, a campo, em que nível que eles estão? E por que essa informação é importante para mim? Porque ela, do ponto de vista administrativo, é um dos maiores potenciais para estancar mau resultado em fazenda. Se o produtor focar naquele pasto que está num estágio indo para o avançado de degradação e frear aquilo, ele tem uma economia muito grande, no ano que vem possibilita que ele entre naquele que tem a mesma cara de um degradado, mas ainda tem capim, recupera por metade do custo de uma reforma e ainda com 30% mais de insumo nesse custo que é metade. Então, os dados batem, mas o que não bate na nossa análise é porque a definição nossa de degradação é falta de capim. E aí sim, nós estamos falando de números diferentes e ações também que seriam diferentes, principalmente quando a gente avalia pelo fluxo de caixa. Qual é a prioridade financeira dentro de uma fazenda? Não é a prioridade técnica, na maioria dos casos. E a gente começa pela financeira, senão não consigo fazer o ideal tecnicamente. Essa reação dá para ir adiante? Tem fôlego para crescer mais, para melhorar ainda um pouco mais os preços da pecuária? E como é que fica o grau de investimento do pecuarista em 2017, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando? Zaidan, eu acho que investimento, nós vamos para um ano complicado ainda. A gente tinha expectativa de investimento, tem uma pesquisa que a gente conduz lá, que é o índice de confiança, a gente tinha essa previsão, mas entramos num ano com um cenário complicado, isso vai ter que ser reavaliado, mas nós estamos, de fato, num período complicado para se medir ânimo para investimento. A reação dos preços de mercado, eu até acredito que tenha fôlego no curto prazo, porque nós estamos vivendo um momento de competição entre as empresas, para um boi que está faltando nesse momento. E isso é típico de períodos de entrada de safra, de entre-safra. Como teve toda essa questão de adiar lotes para evitar o risco de vender muitos lotes para a maior empresa em determinado momento,
nós forçamos muito uma oferta pontual e agora, aparentemente, ela está em falta. Eu acredito que logo, logo a gente volte a ter animais prontos. Você vê já reações preocupantes no mercado de carne. Então, por exemplo, no caso de Rondônia, carnes de corte nobre chegando no sul do país a R$ 25, R$ 26 o quilo, né? Estamos falando de filé mignon. Né? Por quê? Porque eu estou tendo dificuldade de colocar algumas peças. Evidentemente que isso aí pode criar uma barreira na pretensão de preço. Mas não é ruim. Né? A gente está indo nos fundamentos, quer dizer, não é ruim para o ano que nós estamos vivendo. Né? Mas em relação ao que se formou, ao cenário negativo que foi construído lá atrás, nós estamos dentro da normalidade que se espera. Né? Mas tem potencial, se o mercado conseguir reagir, se a gente conseguir exportar. Boa notícia, desculpa, Zaidan, a gente tinha estabelecido, né, feito um cálculo, que para a gente conseguir exportar a mesma coisa que exportou o ano passado, a gente teria que crescer de maio a dezembro 3% ao mês. E nos 2 meses seguintes a essa análise, nós crescemos o dobro. Né? Então, pode ser que tenha surpresa boa para vir em exportações, e aí isso dá firmeza para os preços de mercado, né? Embora não seja um volume tão grande, isso firma o mercado para o produtor de uma forma positiva, melhor do que a gente está esperando nesse momento. Thaís, a demanda para a Embrapa de projetos de integração de agricultura com pecuária e também floresta, que são projetos que permitem uma alavancagem maior na produtividade de carne e de leite, mas tudo vai depender de financiamento, de fôlego para investir. Como é que está hoje a demanda desse setor na Embrapa Gado de Corte? A Embrapa, nós temos vários projetos nessa linha de integração, né? Nós temos o Sistema São Mateus, que é a integração lavoura-pecuária, temos ILPF, o projeto está bastante difundido no Brasil inteiro, nós temos várias ações de transferência de tecnologia, né, para levar essa tecnologia para os produtores, temos vários cursos, né, para produtores no país todo, Minas Gerais, agora sul da Bahia, então a gente tem uma equipe que trabalha com o ILPF, que vai para essas cidades e vai mostrar os resultados práticos, né, o que o produtor pode ganhar, né, usando a integração. O que realmente pega um pouco a questão do investimento, né? Então a gente sabe. A demanda aumentou, diminuiu este ano? Como é que está? A demanda do pecuarista por informações. Infelizmente, como esse ano o mercado estava um pouco desaquecido, então isso causa um certo marasmo no mercado e até na busca de informação, o produtor ele fica um pouco mais recuado, ele fica um pouco mais, principalmente o pecuarista, que ele é mais, né, tímido, né? Então ele fica com mais receio de fazer investimento, né? Mas a gente gosta de mostrar que é importante também que existem linhas de crédito para isso, que o produtor pode buscar essas linhas para fazer esses investimentos que são necessários, né? A gente sabe que hoje não dá mais. O Maurício mostrou, né, a questão da intensificação do uso de tecnologia, cada vez mais é importante, né? Então, mesmo a gente estando com preços relativamente baixos, existe uma grande diferença do produtor, né, que usa a tecnologia para aquele pequeno. Então, para ele permanecer no mercado, ele precisa intensificar. Né? Então, isso é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, isso que a gente tenta levar, a gente tenta mostrar que isso é importante e tentar ajudar esse produtor, porque o nosso problema, assim, existem muitos pecuaristas que estão no topo da cadeia, mas o problema é aquele pequeno e médio, que a gente tem um papel, né, social de tentar fazer com que tentar ajudar ele a melhorar e continuar no mercado, que é muito importante, né? Então, a gente tenta fazer isso. Obrigado, Thaís. Nós vamos para um intervalo comercial, mas eu já deixo um questionamento para todos aqui da mesa. Recentemente, 2 estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, reduziram a alíquota do ICMS para a exportação de gado gordo. Eu quero saber se isso teve a ver com essa reação de preços e de que maneira isso mexeu com a cadeia produtiva nos 2 estados e nos vizinhos também. Hoje, o Agricultura BR Especial, nós estamos ao vivo na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acrisul, em Campo Grande, Parque de Exposições Laucídio Coelho, por onde passa, na penúltima etapa, o Rally da Pecuária, edição 2017. 7ª edição,
desse rally, que percorre 11 estados brasileiros. O último é Mato Grosso do Sul, mais de 70 mil quilômetros por fazendas, nos principais sistemas de produção pecuária aqui do Brasil. E o nosso questionamento, antes do intervalo comercial, foi, recentemente, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso reduziram a alíquota do imposto ICMS para exportação de gado gordo, com o objetivo de facilitar o escoamento, diminuir a oferta de gado pronto para abate e, quem sabe, uma oxigenação na pecuária. O questionamento é, isso tem a ver com a reação positiva de preços da arroba do boi gordo que nós estamos vivenciando há cerca de mais de uma semana, ou não? De que maneira isso trouxe impactos positivos para toda a cadeia pecuária? Deixa eu começar aqui com o secretário, depois eu queria ouvir o João Pedro também, que tem informações importantes a respeito disso. Bom, nós tivemos uma preocupação grande, isso foi as próprias entidades, tanto a Crisul como a Comasul, nós tivemos uma preocupação grande, que é principalmente o setor produtivo, a FAMASUL e a Crisul, naquele determinado momento, foi até o governo pedindo essa redução. A princípio, se a gente fosse analisar num conjunto da economia, ela não teria muito sentido, porque nós temos hoje 50% de capacidade ociosa no frigorífico do Estado, e nós permitirmos uma redução de custo para sair essa matéria-prima, nós estaríamos reduzindo o abate interno, reduzindo empregos e reduzindo, inclusive, a atividade econômica interna. Mas nós tínhamos uma situação de fluxo, de liquidez desse gado em função da crise que tinha na pecuária. Então, o governo do Estado definiu isso por 90 dias para que a gente pudesse resolver o problema do estoque. Então, isso foi muito positivo. Nós tínhamos aí, naquele momento, represado aí, mais ou menos 30 mil cabeças de gado que estavam represadas, pronto para o abate, e não tinham confiança, não é que não tinha mercado, não tinham confiança para que se vendesse aos frigoríficos naquele momento. Então, a medida foi extremamente salutar para o fluxo de caixa e para a regularização desse processo. Mas a nossa ideia é ser um exportador de carne de qualidade, não de boi de qualidade. Então, a nossa ideia, no final dos 90 dias, vai terminar esse processo e a gente espera que esse gado que está saindo, veja, não é proibido sair gado, só que ele vai sair com a alíquota de 12. Mas ele foi extremamente salutar para a pecuária, porque a gente conseguiu dar fluidez, uma melhoria de mercado no curto prazo, e daqui a 90 dias ele será suspenso, porque a gente acredita que a cadeia já se reorganizou de ter demanda para abate interno no Mato Grosso do Sul. Mas ela foi uma medida necessária naquele momento e trouxe resultados positivos ao mercado. João Pedro. Eu concordo com o Jaime, porque quando chegou em maio, o pecuarista ficou meio embretado, ou seja, não tinha alternativa. O grande frigorífico, que tem 45% da capacidade de abate do Estado, queria comprar só com 30 dias. E as notícias na página econômica e na página policial eram preocupantes. A hora que, por exemplo, o número que o Iago está divulgando agora, da GTA, que saiu de animal pronto para abate daqui, especialmente para São Paulo, chegou a quase 40 mil cabeças. E junho, que é onde nós estávamos embretados, o abate dos frigoríficos com CIF deu 244 mil. Já em julho, depois que já permitiu a saída de gado para São Paulo e para outros estados, foi para 284 mil, ou seja, aumentou 40 mil cabeças nos frigoríficos habilitados pelo CIF. Então, eu acho que é importante que os governos tenham essa visão, porque no momento que aconteceu esse problema, os outros frigoríficos também falam, tá bom, você quer bater, a semana que vem eu consigo abater, que daqui 10 dias, porém o preço, às vezes até o preço em aberto, para forçar uma baixa maior. Então, eu acho que tem que haver essa sensibilidade dos governos. Quando a situação chegar nesse ponto, tem que abrir o mercado, caso contrário, você deixa o produtor com o gado, às vezes com risco, com medo de vender. Os caras falavam que o problema não são os 30 dias, são as 30 noites, que o cara não vai dormir. Então, esse é o problema. Então, eu acho que essa medida, eu acho que não tem os números de Mato Grosso, mas eu creio que em Mato Grosso também a situação seja mais ou menos igual a essa, em função de que você abriu a porteira, ou seja, deu chance para que esse gado fosse abatido. Você passou agora aqui, nós estávamos com 45 dias sem uma gota de chuva. Os pastos já estavam sentindo. O confinador estava com medo de fechar lotes em função do preço futuro. Então, nesse momento, a situação melhora, você vê o preço futuro
se não remunera, mas pelo menos não é negativo. Nós mostramos no canal do Boi vários cenários feitos por empresas, mostrando a que ponto o preço da arroba tinha que chegar para viabilizar o confinamento. Hoje, todos os estados praticamente estão no azul, ou seja, com esses preços que estão no mercado hoje. E você falou uma coisa das exportações. Por exemplo, apesar dos problemas que houveram no Brasil, carne fraca, delação, você vê as exportações numa linha ascendente. O último número do MD, que saiu segunda-feira passada, fala em 5.200 toneladas dia. Se você projetar isso para 23 dias úteis de agosto, nós estamos falando em 120 mil toneladas. Nem um mês bateu esse número. Então, eu acho que o cenário está mudando e essa medida dos governos foi uma medida positiva. Ô Rui, quero te ouvir. Você é pecuarista, representa os pecuaristas de Campo Grande. Alô. Realmente a preocupação é grande, né? A gente fica naquele desespero quando você vê a arroba de um ano para o outro tem uma queda de mais de 20% e você não saber o mercado, ficar refém. Vocês, economistas, que também, né, tem essas dúvidas, você imagine para nós que produzimos, realmente a insegurança foi muito grande. E quando você vê o mercado, que você não sabe para onde vai, né, você precisa tirar o seu boi, e naquele desespero, e quando você vê que, de repente, as coisas, com essas ações todas, teve uma melhora, então a gente acredita que essa arroba agora já tendo estando alavancando, melhorando, a gente acredita que as coisas tendem a melhorar. Porém, é aquela dúvida, né, aquela incerteza, como fica? Será que esse mercado vai continuar, né, com todos esses altos e baixos? O pecuarista ele vai dar conta de se manter na sua atividade, né, com esses custos, né, diminui uma arroba, mas o custo de uma forma ou de outra cada vez aumenta mais. Então essa é uma das grandes preocupações. Eu acho que essas ações que ocorreram, isso acaba alavancando de forma positiva, mas a incerteza ainda é grande. Eu acho que a gente tem que continuar aí fazendo conta, né, como o Maurício colocou muito bem, essa questão de investir cada vez mais, né, tem que ver que quanto melhor a sua rentabilidade, né, o seu investimento não está ligado a custo, aumenta teu orçamento, mas o teu custo se mantém equilibrado, você acaba ganhando mais. Enfim, a gestão, né, que a gente tem que trabalhar. Eu acho que aí, cada vez mais, a gente trabalhar essa questão da gestão, de planejar, a gente vai conseguir melhorar um pouco mais essa situação. Eu vou passar para o Maurício, eu não sei se você vai complementar isso, mas tem uma pergunta. 70 mil quilômetros que a sua equipe percorreu no Brasil, ou seja, vocês sentiram na pele o que o pecuarista brasileiro sentiu na pele diante de tudo que nós vimos em 2017. Na avaliação de todos e de vocês do Rally, a indústria frigorífica judiou? Foi insensível com o pecuarista em 2017? Tem muita gente que fala outro termo aí que a gente não vai nem usar aqui. Maurício. Zaidan, o termo judiar é complicado, mas fez o que era previsto. Você está num ambiente muito confortável, acho que o João e o Rui colocaram bem, né? Tá sobrando boi, porque sai um player muito grande que com tudo que aconteceu, com a decisão de não vender, e o produtor não adianta. Agora, eu até participei de umas discussões, não aconteceu nada. Mas naquele momento, a decisão foi correta, porque está uma incerteza enorme e de fato, né, como é que eu vou entregar a produção, o suor do trabalho, não sei se vou receber. É muito difícil colocar na pele do produtor. O frigorífico fez o que era esperado, os outros. Eu recebo uma oferta muito grande, o preço vai cair, não tem jeito. Isso aí acontece com a gente. Se a gente vai comprar bezerro e está sobre-ofertado, o preço vai cair do bezerro, né? Então, qualquer produto que a gente imaginar, acontece essas coisas. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu concordo com a análise que o Jaime fez com relação ao ICMS, ajudou mesmo para tirar agora o gado, mas a maior parte dos problemas que nós estamos vivendo esse ano, ela vem de uma relação de Estado com empresa que não devia existir, devia ser mínimo, né? Então, se a gente pegar o próprio caso do ICMS, o certo
era a carne entregue em São Paulo, por exemplo, vir com uma competitividade, tinha que ser a distância do frete e preço. Então, isso já em si, já estimularia a indústria do Mato Grosso do Sul, porque é mais competitiva, porque tem uma pecuária mais forte que a do estado de São Paulo, que tem um consumo mais forte que o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente que estuda economia, que vê as realidades, a gente é muito favorável da liberdade de mercado para que a interferência do Estado seja o mínimo possível, né? Então, hoje você tem estados lutando para proteger uma indústria que às vezes não deveria estar sendo protegida, né? Porque eu teria condição de criar uma indústria mais forte em outro lugar, e em termos de país isso é muito mais benéfico. E no fim, migra-se o tipo de atividade que acontece no Estado. O Estado lá não vai sair perdendo, né? Tudo isso que nós estamos vivendo vem de alguns problemas que não deveriam existir no Brasil, que potencializam um momento como o que nós vivemos. Então, para de vender para um player muito grande, acumula, como o João fez conta, né, calculou um tanto de animais que vai ficar na mão dos poucos que tem ali. Você tem que criar medidas paliativas, né? Mas eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo é uma injeção de ânimo para a gente repensar o Estado no Brasil. O momento é favorável para isso. Confinamento em 2017. Qual é a estimativa de animais fechados no coxo esse ano? Ainda não vamos falar em números, Aidan. Nós temos um primeiro giro muito desestimulado, isso nós vimos, aconteceu mesmo. Então, a gente via produtores, confinamentos, momentos que nós passamos que deveriam estar cheios a meia carga, um terço de carga. Então, o pessoal estava realmente confinando o que precisa. Agora, é o contrário, o ânimo é outro, o pessoal procurando. Então, quem tem boitel está praticamente sem vaga, está enchendo os confinamentos, que o milho estimula, deu margem lá para fazer uma operação de segurança na bolsa, né? O mercado está apontando paramos de olhar só para o fundo. Então, você tem um segundo semestre com um entusiasmo muito grande para confinar. A dúvida que fica é quanto que o primeiro semestre vai ter comprometido no volume de animais que são confinados. Os nossos dados que a gente projeta consideram uma média de 1,4 giro por estrutura de confinamento. Se essa média persistir e eu lotar o segundo giro, eu vou ter um número crescente ainda em relação ao do ano passado. Mas ainda está complicado prever. Não sei nem se a semana que vem nós já vamos ter esse número, mas até o fim de setembro nós vamos ter que trabalhar ele de uma forma mais aprofundada. Para nós encerrarmos essa participação especial aqui no Agricultura BR de hoje, as considerações da pesquisadora da Embrapa, Thaís, por favor. Bom, mais mesmo para agradecer a participação e parabenizar novamente o Maurício por essa iniciativa e os outros que participam. Acho que é muito importante que o pecuarista esteja de olho nesses números, que ele consiga aproveitar esse momento, participar mais também, né? Porque é importante para vocês essa informação, importante que isso chegue para que a cadeia toda ganhe com isso, né? Que o produtor ganhe com isso também. Então, e esperamos aí que a gente tenha uma melhoria aí no mercado, né, para esse ano. Então, os números já estão mostrando isso. E acho que a gente está aqui mesmo para trabalhar para a pecuária, né? Nós somos parceiros aí, né, do governo, da FamaSul, sindicato. Então, a gente está aqui para somar também, né, com os nossos trabalhos de pesquisa. Obrigado, Thaís Basso Amaral, chefe adjunta de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Corte. João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista. Bom, para finalizar, Maurício, eu acho que o grande setor, o grande desafio daqui para frente é o pecuarista se unir. Acho que ele tem que se juntar. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um ditado que fala o seguinte: cateto fora do rebanho é comida de onça. Esse ano foi um ano típico, mostrou claramente a necessidade do pecuarista organizar. A cadeia tem que trabalhar organizada. Aqui está pipocando no Brasil inteiro experiências de criação de cooperativas, que os pecuaristas se unem para receber, pegar o gado e contratar a frigorífica e vender a carne, não vender o boi. Então, eu acho que exemplos iguais a esse têm que ser analisados, têm que ser difundidos, e o Brasil tem que fazer um trabalho lá fora para vender a nossa carne. Nós temos que deixar de vender carne industrial e vender carne gourmet. Nós temos condição de vender carne gourmet, agregar preço. A exportação é uma válvula de escape para
para todos esses problemas nossos. A hora está ruim o mercado interno, a exportação pode ser a grande válvula de escape. Obrigado, João Pedro. Rui Facchini é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, mas representa também aqui o GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, do qual ele é presidente. Rui, suas considerações finais. Bom, quero parabenizar mais uma vez o Maurício, a nossa Embrapa aí, representada pela Thaís, que eu digo que Mato Grosso do Sul é abençoado por 3 centros de pesquisa, 3 Embrapas, né, e a gado de corte aqui. Eu vejo que os desafios são grandes, como o João Pedro Cotidias colocou, essa questão da união, da mobilização. Acho que o pecuarista tem trabalhado, feito o dever de casa de uma forma ou de outra, é um desafio grande, é mercado que ele vira e mexe, fica refém, mas as ações estão acontecendo, as mobilizações estão acontecendo, essa questão da própria cooperativa da carne, já tem vários produtores se mobilizando no Estado para ter uma outra alternativa. E esse é o momento de novas ideias, né? Surgem novos mercados, novos nichos, e na sustentabilidade o desafio é grande também. E nós sabemos que o produtor tem um papel importantíssimo nesse contexto, e obviamente quando se estouram os problemas, o mais impactado realmente acaba sendo o setor primário. Mas através desse trabalho, principalmente que o Rally tem apresentado, é uma das ferramentas que a gente com certeza vai conseguir vencer todos esses obstáculos. Obrigado, Rui. Secretário Jaime Verruc, de Produção, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Bom, só para finalizar, até por ser a Secretaria também de Meio Ambiente, Maurício, eu quero até chamar a atenção no momento aqui. Hoje nós estamos com o cadastro ambiental rural no estado bastante avançados. E exatamente quem não o fez ainda foi o médio pecuarista. Esse é o meu cliente hoje, que eu tenho que estimulá-lo a buscar o CAR. Então, acho que o Rally, o momento aqui é importante alertar isso. Nós estamos falando de pecuária, né? O prazo está para vencer, e é um instrumento, do ponto de vista de formulação de política, de gestão, extremamente importante para isso. Então, acho que o cadastro ambiental rural nós temos que ter um foco. E só, Zé, colocar o Estado, como o Maurício bem colocou, a nossa visão no Estado, a gente não tem capacidade de controle sobre o mercado, nós temos que ser incentivadores. Então, todas as nossas políticas elas estão voltadas para incentivar o aumento de produtividade, aumentar a recuperação de área degradada dentro do programa Terra Boa, aumentar os financiamentos através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Então, a nossa ideia é criar situações para estimular a que esse produtor efetivamente busque a tecnologia. Então, todos os nossos programas de incentivos estão voltados a ganhos de tecnologia e a ganhos de produtividade. Então, acho que esse é o papel do Estado, a gente incentivar, porque ele nunca vai ter a capacidade de regular mercado e nem pode ter esse papel, que também é a nossa visão. Todos os nossos programas visam um incentivo para que ele efetivamente faça adesão a novas tecnologias. Então, esse é o caminho que eu acho que a pecuária sul-mato-grossense e os outros estados têm que adotar. Com a Agricultura BR Especial de hoje, falando da passagem do Rally da Pecuária por Campo Grande. Nós estamos ao vivo na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, ACRISul, Parque de Exposições Laucídio Coelho, para a mensagem final do coordenador do Rally, Maurício Nogueira. Bom, muito obrigado, Zaidan, pelo apoio aí que você nos deu, pela ACRISul, por abrir as portas. Obrigado, secretário Jaime, Rui, obrigado, João Pedro, Thaís. Muito proveitoso, acho, tipo de iniciativa a gente tem que explorar o máximo possível, debate aberto. Eu concordo com as considerações de todo mundo. Eu acho, inclusive, João, que é fundamental a gente ter uma coesão maior dos produtores. Eu só acredito que, às vezes, o formato que a gente pensa nisso, ele está um pouco com o carro na frente do boi. Justamente por acreditar que a gente traz informação de forma democratizada. Eu acho que, antes de qualquer iniciativa de união, os produtores têm que ter informação suficiente para entender os desafios que vão pela frente. Então, por exemplo, caso de montar ou não cooperativas, associações ou vendas de carne, quem entrar tem que saber qual é o desafio, porque às vezes a gente entra sem ter noção do risco que vai vir lá na frente, gera frustrações, e aí acaba criando até uma falsa impressão de que não dá certo. Dá certo, mas a gente tem que ir com a informação correta. Então,
O que a gente faz no Rally, a gente estimula, né? A gente interage bastante com a Embrapa, interage bastante com a Mariana, com várias pessoas de várias unidades, é justamente divulgar o máximo de informação para que possam ser analisadas nas mesmas bases. E aí a gente equilibra as forças. Esse é o objetivo do Rally e a gente tem cada vez mais conseguido avançar um pouco com esse objetivo. Fique à vontade para convidar para a entrevista coletiva da semana que vem, quando você vai apresentar os resultados do Rally. Até bem lembrado, né? No dia 24, na Fiesp, às 14h, a gente tem uma coletiva que é só para a imprensa, né? Uma apresentação mais focada ali, com um pouco mais de tempo. Às 17h é aberto, isso aí está disponível para inscrição lá no site da Fiesp. A gente tem a apresentação final dos dados do Rally desse ano. Caso não consiga a inscrição, porque a vaga é limitada, no outro dia, no final da tarde do outro dia, a apresentação que for feita na Fiesp, ela está disponível para todos os pecuaristas abaixarem, todos os interessados, né, na cadeia produtiva. Basta só colocar lá o contato, abaixar a apresentação. E caso queira receber o relatório completo, 1 ou 2 meses depois, basta entrar no nosso site e preencher o questionário. Tem um questionário para técnico, um questionário para produtor. Com base nesse questionário, te dá direito a receber o relatório completo que nós vamos enviar e estamos lá à disposição para interagir com esses produtores. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Eu passo agora para a apresentadora do Agricultura BR, Juliana, com você. Obrigada, Zaidan. Obrigada aos demais participantes da mesa, representantes do governo, das entidades ligadas ao setor pecuário de Mato Grosso do Sul, por estarem aqui com a gente hoje. Bom, a Agricultura BR desta quinta-feira foi diferente, transmitiu ao vivo uma mesa redonda, um importante debate sobre o setor pecuário de Mato Grosso do Sul, no evento que marca a passagem do Rally da Pecuária pelo estado, aqui em Campo Grande. Daqui, o Rally da Pecuária passa ainda por Três Lagoas, ainda nesta quinta-feira, e encerra sua trajetória em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Como você já sabe, no dia 24 de agosto, já sai o relatório final da edição do Rally deste ano. Todos os dados, é claro, você acompanha na programação do Canal do Boi.